Cauê, quando quiser, Cauê. Irmãos, eu estou desativando os microfones. Nós vamos dar início ao culto de adoração de hoje. Bom dia a todos. Chama o pessoal já. Se você quiser fazer um cântico e depois a oração, que aí o pessoal vem. Bom dia a todos, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de adoração. Não estou te ouvindo, peraí. Vê na tela aí. Se tem um aviso para ativar o... Alô, tá ouvindo? Aí, agora sim. Bom dia a todos. Vamos fazer uma oração para começar o culto de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Senhor. Pai, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela nossa saúde, pela nossa comunhão com os irmãos, por estarmos aqui mais um dia, começando mais um culto de adoração a Ti, Pai. Que o Senhor abençoe esse culto, esteja conosco, que a gente possa louvar, te adorar, que seja do Teu inteiro agrado. Que o Senhor traga a mensagem de hoje, que a gente possa entender, que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Que o Senhor nos oriente, nos guie durante a semana, nos proteja, esteja com todos os irmãos que estão aqui, os que estão vindo e os que não podem vir, Pai. Obrigado por todas as bênçãos, e é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Cantemos. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus tão Senhor? Quem é rocha senão o Deus? Revestir-me-á de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Oh, canta aleluia. Canta aleluia. Canta aleluia ao Senhor. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor do céu e da terra. Cristo é vivo na igreja. Cristo é vivo na igreja. Cristo é vivo. Cristo
igreja. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu nos salvar. Ele vem logo nos buscar. Ele vem logo nos buscar. Ele vem logo. Ele vem logo. Ele vem logo nos buscar. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia ao Senhor. Canta aleluia. Cante aleluia. Canta aleluia ao Senhor. Amém. Vamos ter esse hino e depois vamos ter a leitura e oração. Cantemos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém.
A leitura essa manhã se encontra no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 4. Tiago 3, 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado por essa manhã, Pai. Essa manhã de comunhão, onde o Senhor, como diz o cântico, preenche-nos com o teu amor, ó Pai. Ao orarmos, nós possamos esquecer essa vida lá fora do mundo, ó Pai, e que possamos ser preenchidos com o seu Espírito, que o seu refrigério, ó Pai, possa acalentar as nossas almas, ó Pai. Graças te dou pela vida que temos, que o Senhor derrame a sua sabedoria, o seu amor e a sua graça sobre nós, ó Pai. Que este momento todo deste culto seja dedicado a Ti, toda a honra e toda a glória seja em favor do Seu nome, ó Pai. Graças te dou e é em nome do Senhor que eu oro e agradeço. Amém. Cantemos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Depois deste hino, vamos ter a ceia e a coleta. Cantemos. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus.
é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus. É o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Amém. Bom dia a todos. Cumprimento a igreja, os irmãos que estão online com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ceia do Senhor, um momento que eu considero sempre como central do nosso culto de adoração a Deus, pois através dele nós nos confirmamos como igreja e como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido a fazer uma pequena reflexão comigo, antes de nós participarmos. Abra sua Bíblia, se você tiver fácil aí, em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo ele era justo, santo, imaculado, puro. Não havia nada que pesasse contra Jesus Cristo, para que o fizesse conhecer a morte. No entanto, aquilo que pesava sobre nós, sobre mim, sobre você, foi o que Deus colocou sobre ele. Aqui é o que o apóstolo Paulo está falando, foi o que aconteceu, foi o momento de uma troca. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ele estava na cruz, que ele virou e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava falando referente àquele momento que ele estava vivendo naquele momento. Ele não estava falando sobre a dor física, ele não estava falando sobre aquilo que fizeram com ele, que o castigaram, cuspiram, mas ele estava falando justamente daquele momento que ele teria que ser apartado de Deus. A sua comunicação teria que ser cortada com Deus, porque seria o momento onde ele teria que carregar o meu pecado, o seu pecado, para que nós pudéssemos hoje desfrutar de um momento como esse, de estarmos aqui na condição do corpo do Senhor Jesus Cristo. Seguindo essa reflexão do sacrifício de Jesus Cristo, a importância, a nossa condição perante a dele, a troca que foi feita, eu te convido a nós meditarmos
antes de nós participarmos do pão e do suco. Então, vamos ler as instruções em 1 Coríntios 11, verso 23. Que diz o seguinte, apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos fazer oração pelo pão? Soberano e altíssimo Deus, Pai maravilhoso, Deus de poder e graça. Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós gratos estamos, Senhor, diante do Senhor nesse momento, por nos encontrarmos, Pai, na condição de santos, Pai. Não pelos nossos méritos, Pai, não porque nós somos melhores do que o resto da humanidade, meu Deus, mas porque nós entendemos a nossa condição, Pai, e nos colocamos nos méritos de Jesus Cristo. Dele é todo o mérito, Senhor, de nós podermos ser santificados e podermos participar desse momento, Senhor, partindo desse pão, Pai, que representa o seu corpo, que foi partido por nós, Senhor, no nosso favor, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesse primeiro dia da semana. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê boa consciência, Pai, toda vez que participarmos desse ato. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Dando seguimento à leitura do texto também, diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos orar pelo suco. Pai Santo, mais uma vez, oramos diante do Senhor, Pai, como igreja, Pai, para pedir, Pai, a sua bênção, Pai, especialmente sobre as nossas consciências, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, toda vez que participamos desse ato, Pai, que nós estamos anunciando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, a vitória dele, Pai. Senhor, em nome santo de Jesus, Pai, abençoa esse suco, Pai, que representa o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz, Pai, para estabelecer uma nova aliança, Pai, uma nova aliança com a humanidade, na qual nos permite estar aqui hoje, na qual permite o Senhor fazer morada no ser humano.
a qual nos permite ser redimidos diante do Senhor, Pai, pelo precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento como igreja, Senhor, participando deste momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. A coleta. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele orientou as igrejas, em 1 Coríntios 16, 1, como eles deveriam ofertar, como eles deveriam separar as suas ofertas no primeiro dia da semana, para que fossem feitas, né... Nossa, até perdi a passagem aqui. Para que as coletas fossem feitas, para que não... Ei, meu Deus do céu, deu bug, gente, espera aí. 1 Coríntios 16. É que eu estava com outra passagem aberta. Para que não se fizessem coletas quando ele for. Isso, exatamente. Mas apesar de o apóstolo Paulo ter orientado as igrejas como ofertar no primeiro dia da semana, nós sabemos que a igreja, como um todo em si, ela tinha um bom histórico com relação às ofertas. A igreja, os irmãos, eles tinham um bom coração. E para isso também que foi deixadas as instruções em 2 Coríntios 9, no versículo 7, que diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre. Então, nós vemos que é uma instrução também de como fazer a coleta no primeiro dia da semana, de acordo com as finanças, a prosperidade de cada um, de cada família, mas acima de tudo, Deus prioriza que seja feito o quê? Com alegria, sem necessidade. Ah, não, eu preciso ofertar, eu preciso oferecer alguma coisa, mesmo estando em necessidade. O que é, lógico, bem contrário do que a gente vê no mundo hoje em dia aí fora, e por isso que a parte de, quando se fala de dinheiro e igreja, hoje em dia é um escândalo para a maioria das pessoas. Mas nós vemos que um exemplo vivo que nós tivemos aqui da igreja é totalmente diferente. Não tem esse problema com dinheiro. Eles sempre tinham alegria em ofertar, em contribuir, em mandar as suas coletas para outras igrejas para ajudar os irmãos. Vamos fazer uma oração pela coleta? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, nós, em primeiro lugar, agradecemos, Pai, porque o Senhor, através desse ato que o Senhor nos deixou, o Senhor tem mantido a sua igreja, Senhor. Não só aqui no Metrosul, Pai, mas no Brasil e no mundo afora, Pai. Através disso, o Senhor tem ajudado, Pai, os necessitados. O Senhor tem tomado as devidas providências para a sua igreja, Senhor. O Senhor tem cuidado dos seus também, através das coletas, meu Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor auxilie cada um, Pai, nesse período, Pai, que estamos passando de dificuldades. Muitas pessoas ficaram desempregadas e passam por problemas. Peço que o Senhor esteja com cada um dos seus filhos, Pai, e que o Senhor abençoe essa coleta, que ela seja usada, Pai, de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém.
A coleta está encerrada. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração. Cantemos. Pai Senhor, ajuda-me. E Pai Senhor, guia-me. Próximo de ti, Senhor, a chegado sempre a ti. Pai Senhor, ajudará. E com o Senhor eu vou morar. Jesus morreu, ressuscitou para salvar o pecador. Pai Senhor, mostraste já teu amor por mim, o amor sem fim. Jesus morreu, ressuscitou. Quero estar junto a ti, Pai Senhor. Amém. Vamos cantar mais um hino, depois vamos ter a mensagem. Cantemos. Vamos todos amar ao Senhor, louvar, e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Novamente aos que já falei oi e aos que não falei também, bom dia. Deus nos abençoe nessa mensagem que agora nós vamos ter. Desculpe, não estou acostumado com... Agora de novo, bom dia. Bom dia aos irmãos também que estão pelo culto online. Vamos, então, agora na hora da mensagem, falar, né, sobre o que
pode edificar a igreja, o que possa nos edificar. Eu não sei se você já ouviu falar da teoria do caos. Essa teoria ela foi criada por um homem chamado Edward Lorenz, acho que é esse o nome da pessoa. Ele foi matemático e um meteorologista. Essa ciência, vamos dizer assim, ela estuda sistemas complexos em que pequenas perturbações elas podem trazer resultados aparentemente caóticos. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem 18 anos, volta no tempo, né? Eu vou voltar no tempo, no meu caso são muitos anos. Imagina que você tem 18 anos de idade ou 17 e está prestes a fazer uma prova do vestibular da FUVEST. Você estudou, se preparou muito para essa prova. Um domingo de manhã, você sai feliz, contente para fazer essa prova. E você está no ônibus e o que acontece? Fura o pneu do ônibus. Você chega atrasado. E lá você não consegue entrar e não consegue fazer aquela prova. Você volta para casa frustrado e você vai fazer uma outra prova em outra universidade, para passar em outra universidade na qual você não gostaria, porque você queria estudar, né, o que você pretendia numa universidade pública, uma universidade muito boa. E lá nessa universidade você vai conhecer amigos, talvez o seu futuro marido ou futura esposa, a sua profissão talvez será outra, e diferente daquela que você faria se tivesse passado e conseguido fazer aquela prova anteriormente. E tudo isso por quê? Por causa de um prego que furou o pneu do ônibus. É mais ou menos assim que funciona a teoria do caos. E diante deste exemplo que eu estou passando para nós, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos nós. Eu falo você, mas eu incluo a mim. Você já tomou alguma decisão precipitada e custou muito caro? E talvez levou um bom tempo para você reverter essa situação? Ou até mesmo não conseguiu reverter essa situação? Nós estamos sujeitos, irmãos, a passarmos a todo momento por esse tipo de situação. Estamos em 2020, onde as informações elas voam, onde os resultados têm que ser para ontem. Somos cobrados diariamente pela nossa sociedade, que praticamente nos forçam a tomar decisões que mais para frente seriam desastrosas. E pode até nos tornar pessoas muito ansiosas. O livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 2, eu gosto muito do livro de Provérbios, porque ele é muito sábio. Esse verso diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então Deus, através da sabedoria de Salomão, ele nos ensina a tomarmos decisões boas. Nós não fomos criados à imagem de Deus e semelhança de Deus sem nenhum propósito. Nós somos pessoas que pensamos e devemos pensar bem antes de tomar as nossas decisões. Você já ouviu falar da teoria, da filosofia Slowdown? Alguns anos atrás, circulou um artigo na internet no qual dizia que nós devemos viver a vida sem pressa. É sobre uma pessoa que morou 18 anos na Suécia
E lá ele fala sobre essa vida sem pressa, sem agitação. Eu vou dar aqui só algum resumo, né? Ele fala que nesse relato, né, os projetos e decisões, elas são tomadas depois de 2 anos, mesmo que elas sejam simples, mesmo que seja uma ideia brilhante, eles esperam 2 anos para poder tomar a decisão certa. Nesse artigo também ele é citado o slow food, né? Ao contrário do fast food dos americanos, é onde ele fala que as refeições são feitas em casa, com a família, naquele momento, né, descontraído e sem pressa, né? Comer sem pressa e viver sem pressa. Na verdade, a pressa e agir sem pensar é um mal do ser humano. Isso está desde antigamente, desde o início do mundo, né? Vamos ver aqui em Gênesis. Peço aos irmãos que, por favor, abram comigo no livro de Gênesis, no capítulo 25, versos de 27 a 34, que conta a história de Jacó e Esaú. Queria chamar a atenção para neste momento sobre a vida de Esaú, que diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Desculpe, eu falei... Não, é isso mesmo, desculpe. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú, e me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me servirá, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aqui diz que Esaú, ele vende o seu direito de primogênito para o irmão, por um prato de comida. Ele desprezou esse direito, que no hebraico significa baza, que é desprezar, é tratar com insignificância. Foi isso que o Jacó fez com a sua primogenitura. Na lei de Moisés, o primogênito ele deveria receber uma porção dobrada da herança que ele tinha direito. Isso a gente pode ler, eu só vou citar a passagem, Deuteronômio 21, de 15 a 17, que ele tinha direito a porção dobrada, ou seja, ele tinha regalias como primogênito. E Esaú não ligava muito para as coisas espirituais. E a palavra primogênito, ela significa aquele que nasceu primeiro, mas também não é somente isso, significa que ele seria um futuro líder. Essa palavra, ela é usada muitas vezes nas escrituras para mostrar uma posição de honra, o privilégio de alguém que recebeu. Então Esaú, ele recebeu muita riqueza, sim, mas a sua descendência, os edomitas, eles não foram o povo escolhido por Deus, e sim o povo de Israel, que veio pelo seu irmão Jacó. Então a Bíblia, ela diz aqui que Esaú estava voltando do campo com muita fome, porque ele não tinha conseguido caçar nada, talvez por muitos dias. E ele estava com muita fome, ele viu seu irmão cozinhando, né? Talvez ele foi pego pelo estômago, sentiu
aroma gostoso daquela comida, e ele já estava com fome, e foi isso que aconteceu. Ele pede para o irmão dar um pouquinho de comida para ele, e o irmão fala, não, você, muito esperto, né, Jacó, ele fala, eu vou te dar, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura. E assim acontece como nós vimos. Isso me faz lembrar muito Jesus quando estava no deserto, né, jejuando, e ele ficou por 40 dias sem comer. E imaginem se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães. O que seria de nós? O que seria de cada um de nós se Jesus Cristo tivesse caído naquela tentação como fez Esaú? Nessa história curta entre Esaú e Jacó, o que nós podemos aprender com a história de Esaú para que não tomemos decisões erradas ou precipitadas? Após aquela maravilhosa refeição, Esaú voltou a sentir fome. E muitas vezes, até o fim da sua vida. É como nós podemos comer muito durante uma hora ou meia hora, mas depois nós vamos sentir fome. Tudo que conquistamos, irmãos, nessa vida, ela não vai nos satisfazer. Quando buscamos prioridade às coisas daqui do mundo, nós estamos fazendo como Esaú, mendigando um prato de comida, sendo que tem um banquete à nossa espera. Deus quer dar muito mais a nós, muito mais do que apenas um prato de lentilhas. Eu penso naquela passagem onde Jesus encontra a samaritana, em João 4, peço que, por favor, abram comigo, João capítulo 4, versos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui ele está falando de água, mas Jesus nos dá essa água e nos dá tudo que nos satisfaz neste mundo, que é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. É o que Jesus nos dá e é o que Jesus nos oferece a cada um de nós. Uma outra coisa que nós podemos aprender com o que Esaú fez é não desprezemos o que Deus nos dá. Muitas vezes nós achamos que o que Deus nos dá é muito pesado, é difícil demais. Muitas vezes nós nos achamos na posição de reis, ao invés de estarmos na posição de servos. Eu gosto muito de uma passagem, é uma das minhas preferidas, em Lucas, no capítulo 17, verso 10, que diz assim, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, tudo que Deus nos dá, irmãos, que nós possamos aceitar e cumprir o que Ele nos dá a cada dia, o que Ele quer que façamos a cada dia. Uma outra coisa que nós podemos aprender com Esaú, as consequências das nossas más ações podem prejudicar a nós mesmos e também prejudicar aos outros. A Bíblia diz que Esaú se arrependeu. Em Hebreus, no capítulo 12, versos 16 e 17, a Bíblia diz, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda
depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O povo edomita, raramente eles são citados nas Escrituras. Enquanto Israel, até hoje, até os dias de hoje, nós ouvimos, e no Novo Testamento nós ouvimos sobre Israel espiritual. Eu não sei que consequências esse povo teve, mas por causa do que Esaú fez, ele colocou muita coisa a perder para esse povo. Muitas vezes, irmãos, um comentário que nós fazemos, ou uma pequena ação que nós fazemos, nós podemos arruinar a vida de uma pessoa, nós podemos arruinar a nossa vida, ou até mesmo da igreja. Em Tiago, no capítulo 3, verso 4 e 5, foi a passagem lida pelo nosso irmão Gil. Tiago, capítulo 3, versos 4 e 5. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, irmãos, com as nossas ações também, nós podemos arruinar muita coisa. Para concluir, vocês lembram no início, quando eu falei da teoria do caos? Um título de uma apresentação desse homem, desse criador, dessa teoria, diz o seguinte: o bater de asas de uma borboleta num extremo globo terrestre pode provocar uma tormenta no outro extremo do espaço em tempo de semanas. Você sabe quanto pesa uma borboleta? Ela pesa no máximo 3 gramas e pode medir de asa a asa 32 centímetros. É claro que essa teoria, essa palavra que esse homem, essa frase que esse homem diz, é um exagero. Uma borboleta não vai criar um problema, né, desse a ponto de ter um terremoto, ela bater as asas aqui no Brasil e ter um terremoto do outro lado do mundo. Isso, eu acho que é um exagero dele, mas é uma coisa que ele queria ilustrar para nós. Mas as nossas ações, elas podem transformar coisas, uma pequena ação pode transformar coisas caóticas para as nossas vidas. Vocês se lembram, alguns anos atrás, do acidente do avião da Chapecoense, onde por um erro de cálculo, a pessoa colocou pouco combustível, um erro de cálculo de combustível, a tragédia que aconteceu a todas as pessoas, inclusive até hoje nas famílias, isso por um pequeno erro, assim como foi com Esaú. Através do amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo, por cada ser humano, por cada um de nós, nos é garantido o direito de primogenitura, o direito de um dia estarmos com Deus. Não troquemos, irmãos, o nosso Deus, as coisas do nosso Deus por nada nesta vida. Mantenhamos firme as nossas esperanças em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de citar Filipenses 4, versos 8 e 9. Paulo nos ensina a como vivermos, que todas essas ações que são mostradas nesse versículo, elas possam ocupar a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é venerável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Que Deus nos abençoe, sermos pessoas que tenhamos sabedoria para podermos tomar as melhores decisões nas nossas vidas. Amém. Cantemos mais 2 hinos, depois vamos ter os avisos, pedidos de orações e a oração final. Cantemos. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo. Mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Fez do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar.
Amém. Bom dia, os irmãos que eu ainda não cumprimentei. Eu tenho aqui os pedidos de oração. Vou ler primeiro do grupo aqui. Só um instantinho, por favor. O Adilson costuma resgatar todas as mensagens e colocar todos num pedido só. Então, orações pelos nossos irmãos Rogério Almeida e sua esposa Sandra. Ela está se recuperando de uma gripe, o pedido da Priscila. Pedido de oração pelo conforto da família de sua amiga Renata, que faleceu nesta semana, pedido do Rodrigo. Pedido da Renata, que pede orações pela recuperação de Dona Marlene, que fez uma cirurgia na cabeça nesta semana. Ela é mãe do seu amigo. A Camila agradece a Deus pela recuperação no dia das crianças da UTI no HCOR. O Gustavo realizou exames e não tem nenhuma enfermidade grave no pulmão. O Nicolas acordou e vem se recuperando bem. O Miguel passou por alguns sustos, mas está se recuperando muito bem. E a Heleninha, que já está em casa, melhora a cada dia depois da cirurgia que ela fez. Uma cirurgia complicadíssima, já está em casa, finalmente. Também pede orações pela Luana, que está no estado gravíssimo, e pela família de um bebê que precisa operar. Porém, custa 70 mil e o convênio não cobre, e os pais estão muito aflitos. Oração também pela bebê Esther, que está internada, e a mãe suspeita de Covid. Também pede orações na semana passada em favor do pediatra da Lívia, que contraiu Covid e está internado há muitos dias. E aqui os pedidos que foram feitos aqui no prédio desta manhã. Pedido de oração pela Giovana Okita. Ela tem tido cólicas fortes. Hoje ela está com pouca dor. É o pedido de oração do Mauro. A Bruna agradece a Deus pela semana e pela oração, e pede oração pela mãe dela, Marlene, que passou por uma cirurgia, que Deus lhe dê plena recuperação. Pedido da Bruna, então. O Rodrigo agradece a Deus por mais uma semana que se passou. Pede a Deus por essa semana que seja muito abençoada. Também pede por uma porta de emprego para seu pai e pela recuperação da dona Marlene. E aqui o Daniel Augusto, agradece pela retomada das reuniões dos jovens e pede para que Deus possa estar usando todos os jovens da congregação para que tenham cada vez mais encontros. São esses os pedidos e os agradecimentos. Oração final. Mauro. Só acrescentar. Queria só acrescentar 2 pedidos. Um é pelo meu irmão, o Mário, quieto. Ele passou mal de manhã, estava com algumas dores e ele está no hospital. Deve fazer exames, mas ele já foi medicado, estava um pouquinho melhor. Então, lembrar do meu irmão, do Mário. E também do pai da Roberta Galli e do Eduardo Galli. Eles eram nossos irmãos que frequentavam aqui. O pai dele também está com Covid e está internado em estado um pouco grave, né? Que a gente possa estar orando por eles, tá? Esses eu lembrei agora, depois eu passo para o Gilson. O nome dele é Roberto, tá bom? Então, quem puder lembrar, depois a gente põe nos avisos, tá bom? O Sérgio vai fazer a oração final. Se alguém tiver mais algum pedido, agradecimento. Ok, vamos ter a oração final. Senhor nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, agradecemos, Pai, pela salvação em Teu Filho Jesus, pois todos nós não éramos merecedores, éramos pecadores e estávamos na morte, mas através de Teu Filho o Senhor nos deu vida e por Ele nós podemos ser chamados Teus filhos, Pai. Que possamos aprender a Tua palavra,
e usar a tua sabedoria ao invés da sabedoria do mundo, Pai. Que nós possamos usar esta mensagem que foi proferida hoje para as nossas vidas e possamos honrar e glorificar o teu nome, Pai. Que tenhamos essa sabedoria todos os dias e que possamos levar não só ela, mas o teu amor às pessoas que necessitam, Pai. Através de Jesus agradecemos e pedimos em especial, Pai, por essas pessoas que estão enfermas, que estão passando dificuldades, que o Senhor possa agir nas vidas delas e dar saúde, mas mais do que tudo, Pai, a tua salvação. E que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para isso. Em nome de Jesus agradecemos e louvamos o teu nome. Amém.